Então, vamos lá. Vamos dar prosseguimento, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aqui no chat, eu abro o microfone, certo? Ou fala comigo, se quiser um particular, fala comigo no WhatsApp, vocês têm o meu contato, tá certo? Então, fiquem à vontade. Então, pessoal, a gente dá continuidade, certo? Hoje, ao assunto que nós iniciamos, né? Nós saímos dos movimentos sociais tão movimentados, né? Tão extenso, mas com conteúdo bastante significativo, né? E daí a gente entra nessa segunda parte, que é nesse segundo conteúdo, que é justamente a gestão, né? Como que se dá a gestão territorial no Brasil hoje, né? Quando a gente fala em gestão territorial, né, nós estamos falando especificadamente desse gerenciamento, desse planejamento, seja ele em áreas rurais, seja ele em áreas urbanas, ok? Seja ele em áreas rurais, seja ele em áreas urbanas, né? E eu procurei preparar uma aula para vocês, assim, mas essa parte, assim, organizar direitinho no PowerPoint, mas esse conteúdo, ele é um conteúdo muito descritivo, né? E que, de certa forma, vai estar direcionado, né? Vai estar direcionado a assuntos mais pertinentes, digamos. Quando você fala em planejamento, e eu quero planejar um espaço urbano, eu vou estar falando só de urbano, né? Ou então só de rural, ou de terras indígenas, ou de terras quilombolas. Né? Então, vai ser um assunto mais específico, a não ser que nós estivéssemos em sala de aula e nós iríamos trabalhar, né, cada grupo com uma classe, né? Cada grupo com a gestão territorial. Né? O grupo de Aniele com Lívia, enfim, com Rebeca, ia trabalhar a gestão territorial no espaço urbano. Então, a gente ia planejar uma cidade. Né? A gente ia trabalhar, Zac, Patrick, enfim, ia trabalhar com espaço rural. Então, a gente ia planejar, né, fazer um planejamento desse espaço rural. Então, só uma ideia, né? Quem sabe deixa quando tudo voltar, próximo terceiro ano também é revisão, terceiro ano também tem planejamento territorial, gestão territorial, né? E a gente pode ver nessa possibilidade. Mas desde então, né, o livro, a literatura de vocês trazem como planejar esse espaço geográfico, né? Como planejar esse território. Então, esse assunto especificadamente a gente já vem na aula, a gente iniciou na aula anterior, nós iniciamos essa gestão territorial, vimos a diferença de uma cidade, né? Quando ela é gestada, quando ela é planejada, não só a partir da sua formação, mas no decorrer, né, do dia a dia dos anos, né? Isso é muito importante. E vimos quando ela surge aleatoriamente, né? A gente viu, pegamos uma imagem, né, de um bairro segregado. De um lado a gente tem condomínios de luxo, nós temos uma organização bem planejada de um espaço, e do outro lado do território nós temos a favelização. Né? Nós temos esse espaço que ele foi criado desordenado, foi surgindo, crescendo, casas uma em cima das outras, sem ruas pavimentadas, enfim. Foi toda essa desorganização. E o planejamento territorial, ele vem para planejar. Ele vem para planejar esse espaço, né? Esse território onde aquela cidade está inserida, onde aquele bairro está inserido, onde aquela rua, né? Quem vai trabalhar muito com planejamento territorial são os urbanistas, né? Os arquitetos, os geógrafos também vão trabalhar muito dentro do planejamento territorial. Então, essa importância dessa expansão territorial, né? E desse planejamento hoje. Quando a gente trata de espaço urbano, né, a gente vê muito a questão que a gente viu na aula anterior, que é o Estatuto da Cidade, né? O Estatuto da Cidade. Quando a gente fala em espaço agrário, né, nós vamos já ter o Estatuto da Terra, né? Esse Estatuto da Terra, que foi criado em 1964, né? A gente sabe que o nosso desenvolvimento industrial, né? O nosso desenvolvimento industrial que está
atrelado também ao nosso desenvolvimento urbano, foi um desenvolvimento tardio, né? Fez parte desse desenvolvimento tardio. A gente viu isso em industrialização, e dentro desse planejamento, né, quando a gente fala de espaço urbano, a gente vê o Estatuto da Cidade, quando a gente fala de espaço agrário, né, espaço rural especificadamente, né, quando a gente fala de espaço agrário, a gente tem que fazer evidência às lutas sociais, né, que estão dentro daquele espaço agrário, principalmente os movimentos sociais, né, como exemplo dos sem terras, né, as ligas camponesas. Mas esse Estatuto da Terra, né, ele vem justamente em 1964, que é para gerar, dar subsídio, né, a esse espaço rural. É quando surge a questão do imóvel rural, né, a questão dos hectares de terra, né, quem tem uma propriedade. Um exemplo, Lívia tem uma certa propriedade, um exemplo, ela vai ter aquele registro dentro daquele imóvel rural, designando quem está ao norte, quem está ao sul, quem está ao leste, quem está ao oeste. Se for uma estrada que passe dentro da escritura do INCRA, vai ter lá uma estrada que corta, certo? Então, esse planejamento territorial, né, só levando esse exemplo, né, do Estatuto da terra dentro do espaço rural, ele é importante nesse sentido. Ele tem essa significância para controlar, para reger, né, essa importância desse território, desse planejamento. Então, saindo, né, dessa questão desse Estatuto da Terra, né, que foi criado pela Lei 10.257 em 2001, nosso Estatuto da Cidade, né, ele é recente, né, e que trata justamente dessa importância de se estudar, né, os planos que estão dentro desse gerenciamento. Um exemplo, será que em Bananeiras tem plano diretor? Né? Eu acho que, consequentemente, sim, porque para existir o plano diretor, tem que existir uma quantidade X de habitantes, certo? Tem que existir uma quantidade X de habitantes. Se eu não me engano, a partir de 20 mil habitantes, aquela cidade, ela é por lei, pelo Estatuto da Cidade, ela tem que ter um plano diretor, certo? E esse plano diretor, ele está dentro desse planejamento territorial. Para que serve o plano diretor, né, dentro do município, né, dentro do estado? Né? O estado também tem um plano diretor, os municípios também vão ter esses planos diretores. É justamente para gerenciar, né, e organizar esse espaço, principalmente no espaço urbano. Né? O que está faltando em determinada rua. O que pode gerar mais beneficiamento, certo? Aquela comunidade. Então, a população vai se reunir através, não sei se vocês já viram aquelas reuniões que tem sempre com relação aos municípios, e que essas pessoas vão se reunir, vão debater esse plano diretor. O que é que está faltando na minha comunidade? Né? Um exemplo, uma questão de saúde pública. Eu tenho na minha rua o esgoto a céu aberto. Então, isso é responsabilidade do plano diretor se reunir junto com o gestor do município ou do estado, junto com o seu secretariado, né, e tomar alternativas para que se resolva esse problema. Então, por isso, quando a gente trata de planejamento, certo? Planejamento territorial, né? Quando a gente fala de planejamento territorial, nós estamos falando de gerenciamento, de planejar aquele espaço geográfico, tá bom? Então, dentro do município, né, dentro do espaço urbano, a gente vai ter esse Estatuto da Cidade e nós vamos ter a importância desse plano diretor, né, que vai justamente orientar esse desenvolvimento das cidades, certo? Vem verba especificadamente, né, para essa gestão, né, esse gerenciamento desse espaço, e o plano diretor com mais de 20 mil habitantes e aqueles que também pertencem às gestões, né, às regiões metropolitanas. E daí a gente tem, né, esse gerenciamento, como que se faz essa gestão territorial a partir de comitês,
né? A partir de as associações também de bairro, a gente vê muito isso em cidade grande, cidade média e cidade grande, né? Vão ter os comitês de gestão de bairro e que vão se articular e assim planejar, né? Existe hoje, né, cursos específicos de planejadores, né, que tratam essa questão da cidade e assim sucessivamente. E daí, pessoal, a gente entendendo essa gestão territorial dentro das áreas urbanas, certo? A gente entendeu como que se dá através do Estatuto da Cidade e através do plano diretor, né, que vai regir, né, que vai entender essa dinâmica. A gente também não pode ver que vai ter planejamento territorial dentro dos recursos hídricos, né? Dentro dos recursos hídricos. Então, a gente sabe que o Brasil é um país importantíssimo, né? Um país riquíssimo com relação aos seus recursos hídricos, porém, eles deixam muito a desejar, por falta de um planejamento e falta de uma gestão, né? A gente vê muito isso com relação à poluição dos nossos rios, né? Eu lembro que, alguns anos atrás, quando se existiu a ideia, né, de revitalizar o Rio Bananeiras, né, uma questão de planejamento, né, teria que se mudar com a estrutura e muitas pessoas não aceitaram, né, porque a maioria dos dejetos, né, da cidade, principalmente quem mora aqui no centro, esses dejetos, infelizmente, eles são lançados no Rio Bananeiras. Então, o que é que iria se fazer, né? Essas pessoas teriam que fazer fossas sépticas, né? E muitas pessoas não quiseram arcar com essa despesa, por mais que a prefeitura, o Estado, enfim, ele desse um subsídio para isso. Mas vejam só que essa questão dos recursos hídricos, ela também está relacionada com o plano gestor do município. Certo? Então, grande parte das nossas águas superficiais, né? Em destaque aqui também para os nossos aquíferos, né? E as águas superficiais, que é em grande maior parte, né? Eles passam por esse problema, principalmente nas cidades brasileiras. A maior parte das cidades, se vocês observarem, elas surgiram a partir de um rio. João Pessoa cresceu, surgiu a partir do Rio Sanhamá, né? São Paulo, a gente já tem o exemplo do Rio Tietê, né? A maior parte, se vocês observarem, façam esse olhar crítico de geógrafo. Quando vocês chegarem em alguma cidade, né, observem que a maioria delas vai ter um rio que corta aquela cidade. E que, infelizmente, na maioria desses rios, eles são o quê? Poluídos. Falta de uma gestão, falta de um planejamento no início daquela cidade. Não são todas cidades que foram planejadas e que essas cidades elas crescem aleatoriamente e crescem, infelizmente, comprometendo esse meio físico e esse meio ambiente. Certo? Então, cabe, né? Quando a gente fala de recursos hídricos, né? Cabe o gerenciamento, né? Principalmente, existem políticas públicas e existem órgãos responsáveis que vão estudar só com relação a gerenciar esses recursos hídricos, né? Além do abastecimento, cabe ressaltar, né, como a literatura diz, o abastecimento à rede hidrográfica do país é utilizado para o desenvolvimento também das atividades agrícolas, né, geração de energia, transporte e atividade pesqueira. Então, essa é a fundamentação, né, desses recursos hídricos. Mas para ele chegar, né, para se chegar ao abastecimento de questão da criação de uma hidrelétrica, né, de uma área agrícola, o que é que vem acontecendo? Precisa-se de um gerenciamento, precisa-se de uma instituição, de uma organização que venha gerenciar esses recursos hídricos, certo? A bacia hidrográfica, ela também é de fundamental importância. Se a gente começar a estudar, vamos montar uma pesquisa aqui, certo? Um exemplo, vamos montar uma pesquisa aqui e vamos saber de onde que vem a água que abastece o município de Bananeiras. Se a gente pegar de uma célula maior, a gente vai ver que a nossa bacia hidrográfica vai ser a bacia hidrográfica do rio Mamanguape,
certo? Daí a gente daí da bacia hidrográfica a gente já vai ver os seus rios, afluentes, e vamos ver a bacia não, a barragem, né? A barragem que vai abastecer a cidade de Bananeiras. Então, para isso, precisou de um estudo e precisou-se de quê? De um planejamento, certo? E para regulamentar o uso da água no país e garantir a qualidade de recursos para todos, né, para todas as gerações, é um recurso finito, foi elaborada em 1997 a política de recursos hídricos. Então, a partir do momento que se instituiu essa política de recursos hídricos, certo? A partir do momento que se instituiu essa política de recursos hídricos, em 1997 passou a ter um maior gerenciamento de destino das águas. A gente sabe que a água ela continua, principalmente nas áreas superficiais, a grande parte dos seus rios elas continuam poluídos, certo? Infelizmente. Pessoal, eu acabei esquecendo de colocar aqui para vocês a página, certo? Mas é Brasil, Gestão Territorial, 739, tá bom? 739, para vocês acompanharem aí no livro de vocês. Esse é um assunto curtinho e muito fácil de compreensão. Muito gostoso da gente entender, certo? 739. Então, dando continuidade a essa gestão hídrica, né, no Brasil, as águas brasileiras elas passaram a ser regidas por meio de 5 principais instrumentos. Vejam aí, os instrumentos são, né, os planos de recursos hídricos, veja que precisa-se de um planejamento. Plano de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, a outorga dos direitos e uso de recursos hídricos, né? Aqueles recursos hídricos, eles vão ter, digamos assim, um selo, né? Que vai ter a responsabilidade de gerenciamento, certo? E a cobrança por esses recursos hídricos, né? E o sistema de informação por esses recursos hídricos, ou seja, os recursos hídricos, né? Eles se tornaram um bem de valor, né? Tem esse valor agregado a eles. A partir do momento que a gente paga para consumirmos a água que chega às nossas torneiras, né? Aquela água, ela teve um valor econômico, ela teve um valor simbólico, né? Existem algumas cidades, né? Eu posso citar aqui um exemplo para vocês. Nós temos a exemplo da cidade de Itapororoca, que fica aqui no Vale do Rio Mamanguape, né? No Vale do Rio Mamanguape, a cidade de Itapororoca, é uma cidade rica em recursos hídricos e que, diferentemente das outras cidades, não se paga, né? Não se paga para ter aquele recurso, certo? Não se paga para ter aquele abastecimento de água, não se paga. Assim, aqui nós temos, né, a Cagepa. A gente paga para ter esse beneficiamento da Cagepa. Lá não se paga, mas as pessoas elas têm que ter um certo gerenciamento. Aquelas pessoas que forem pegas lavando carro, né, estragando, de uma forma involuntária, aquela pessoa ela vai passar por um processo, digamos, de uma multa, né? Então, por mais que aquele recurso ele seja um recurso gratuito, mas os moradores, as pessoas que usam desse recurso, eles têm que ter um cuidado para não desperdiçar, né? Então, existe, né, o gerenciamento através da consciência, né? O gerenciamento nosso é através do bolso, né? Infelizmente, quando se mexe com o bolso, é que, infelizmente, muitas pessoas passam a ter essa consciência. Aqui, eu tenho muito cuidado com o reaproveitamento. A gente, como passou por momentos de seca, por momentos de... Quem já passou por isso sabe, né? Por momentos de racionamento, como a gente vive até hoje. Então, acho que a convivência, né, com o problema, você passa a economizar. Você passa a não estragar a água. Então, aquela água que você lava a roupa, né, você acaba usando para lavar o terraço, né? Ou colocar no banheiro, enfim. Então, a gente passa a agregar, né, valores àquela água, a gente passa a gerenciar, a gente passa a planejar,
né? Então, veja que o planejamento não é uma questão só, né, de Estado com E maiúsculo, né, um Estado como célula maior, mas nós podemos gerenciar essa água, né, a partir dos nossos recursos que a gente tem em casa. Então, eu citei esse exemplo de Mamanguape para vocês verem como que, né, como que é gerenciado essa questão dos recursos hídricos lá. E daí, então, nós temos essas formas de gerenciar esses recursos hídricos, né? E é de fundamental importância, certo? E valia para o planejamento de uma cidade, né? Tudo vai estar voltado ao planejamento e à gestão territorial, pessoal. Se a gente analisar direitinho, um elemento, ele vai direcionar ao outro, certo? Um elemento, ele vai estar encarregado de ser direcionado a outro. Então, se eu trato recursos hídricos, né? Se eu trato a questão da gestão dos recursos hídricos, a gestão dos recursos naturais, em que espaço eu estou gerenciando isso? No meu físico urbano, no meu físico rural, e de certa forma a gente trabalha o planejamento de uma forma geral, certo? E saindo dessa gestão desses recursos hídricos, dessa importância de planejamento, dessa gestão das bacias hidrográficas, certo? A gente pode ver, eu posso trazer para vocês na próxima aula, como que está gerenciado, né, essas bacias hidrográficas no território brasileiro, no território paraibano, né? Nós vamos ter várias bacias, várias gestão de bacias hidrográficas. Bacia do Vale do Rio do Mamanguape, a bacia do Seridó, bacia do Cariri, a bacia do Sertão, né? Então, essas bacias hidrográficas, elas estão bem diversificadas no território. Então, essa é a importância de se estudar a gestão dos recursos hídricos para melhor gerenciar e não desperdiçar tantos nossos recursos hídricos, a exemplo da nossa água, um bem, né, tão importante para o desenvolvimento humano e tão importante para o desenvolvimento das atividades, né, pela vida, pela existência humana na Terra. Então, essa é a importância de gerenciar esses recursos hídricos. Saindo da gestão dos recursos hídricos, né, nós entramos para a gestão dos recursos naturais. Do jeito que a gente tem, né, o Estatuto da Cidade, do jeito que a gente tem a gestão das bacias hidrográficas, dentro dos recursos naturais, nós vamos ter a Política Nacional de Meio Ambiente, e que ela foi criada em 81, né? Então, também é recente. 30 e poucos anos. Então, para normatizar as ações que podem causar algum impacto ao meio ambiente e comprometer a sustentabilidade do país. Às vezes eu não sei se acontece isso com vocês, mas quando a gente fala em recursos naturais e quando a gente fala em meio ambiente, diante desse cenário que a gente vê hoje de poluição, de destruição, de queimadas, de expansão do agronegócio, de vidas perdidas, a gente vê o meio ambiente como uma questão mais utópica, né? Se fala tanto em meio ambiente, se fala tanto em sustentabilidade, né? E a gente vê o nosso meio ambiente totalmente poluído, totalmente desgastado, totalmente agonizando. Então, isso é muito doloroso. Mas aí a gente tem que pensar no seguinte: vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte, independente de uma visão a longo prazo, né? Vamos fazer a nossa parte e, quem sabe, a longo prazo a gente consiga colher esses frutos, né? A gente também não pode ser pessimista, né, ao extremo. Vamos ser um pouquinho otimista? A gente já está sofrendo tanto, a gente já vê tantas barbáries hoje. Se você ligar o jornal, se você ler o jornal, se você ler um livro, parece que ele sangra, né? Então, quando a gente fala de gestão dos recursos naturais, que fala dessa importância de meio ambiente, diante de todo esse cenário, vamos ser um pouquinho otimistas. Vamos acreditar que o desenvolvimento sustentável ele existe a partir do momento que você faz a sua parte, a partir do momento que você usa produtos que não sejam contaminados, né? Que não tenham um valor agregado em cima do grande capital, né? Mas que seja de uma forma sustentável. Então, essa política nacional do meio ambiente, ela vem justamente para isso, né?
para gestar esses recursos naturais, para procurar se comprometer de uma forma mais concreta com esses recursos naturais, né? De uma forma sustentável. Não só no nosso estado, mas no Brasil, né? No Brasil. A gente fala a nível territorial, a gente fala a nível nacional e a gente usa hoje o exemplo do nosso Brasil. E para isso são definidos alguns órgãos, né? O CONAMA é um deles. Quando você trabalha zoneamento ecológico, quando você vai fazer uma pesquisa, certo? Você vai fazer o zoneamento daquela área, certo? Daquele território. Eu quero estudar o impacto ambiental. Vamos lá, citar como exemplo. Eu monto um grupo de estudos no segundo ano, certo? O meu segundo ano é o meu grupo de pesquisa. E dentro desse segundo ano, com esse segundo ano, eu vou estudar os impactos ambientais, certo? Nas áreas de encostas de bananeiras. Então, vamos olhar como é que estão as nossas encostas. Elas estão ocupadas? Estão. Nossas encostas hoje, elas estão ocupadas. Seja elas por condomínios, né, pela expansão imobiliária, seja pela agricultura. Né? Então, se a gente for. Então, a gente vai fazer um zoneamento, vamos estudar essas encostas. Né? Então, a gente separa os alunos e vamos observar essas encostas. Essas encostas são as áreas íngremes que são elevadas. Né? Antes, você olhava para as encostas de bananeiras e via ela com vegetação. Se a gente pegar uma imagem de como era aquela subida para a Solânia, ali um exemplo, você via ela toda coberta de vegetação. Hoje nós temos um empreendimento. Né? Então, isso cabe, né? Isso cabe ao Conselho Nacional de Meio Ambiente, através do CONAMA, né? Elaborar projetos para ver se aquela área está sendo impactada. Né? Para isso, existe a licença ambiental. Né? Todo grande empreendimento ele vai ter que se tirar uma licença ambiental para saber se aquele empreendimento ele está comprometendo o meio físico, né? Algum tipo de, digamos, algum tipo de vegetação, algum tipo de impactação, né, com relação àquelas encostas. Né? Como é que ela está sendo, como é que está sendo gerenciada. Então, essa licença ambiental, eita, deixa eu tirar daqui, só um minutinho. Então, essa licença ambiental, pessoal, ela é de fundamental importância. A partir do momento que eu vou construir uma hidrelétrica, que eu vou construir um condomínio, que eu vou construir um shopping, que eu vou construir um grande empreendimento de grande repercussão, precisa-se do CONAMA, né, que é desse Conselho Nacional do Meio Ambiente, e precisa-se de um licenciamento ambiental, certo? Esse licenciamento ambiental vai ser gerenciado por um conjunto de pessoas, de profissionais interdisciplinares. Vai ter que ter um ambientalista, vai ter que ter um geógrafo, um arquiteto ou um engenheiro civil, certo? Vai ter que ter um conjunto de profissionais, certo? Um conjunto de profissionais que vão analisar aquele ambiente, em determinados casos, até um geólogo, né, que vai estudar se existem rochas, se está compactando o meio lençol freático, né? Se ali tem um lençol freático que vai ter que ter água, que vai comprometer a base daquela construção. Então, tudo isso é analisado. A partir do momento que todos esses profissionais estão juntos, daí eles vão dizer, a gente dá a licença ambiental e pode construir. Né? Sendo que no Brasil, o país da corrupção, né, como os grandes sociólogos já dizem aí nos seus estudos e nos seus livros, nas suas literaturas, infelizmente um país da corrupção, muitas vezes aquele empreendimento ele não é viável, mas eles dão licença ambiental, porque valor econômico, né? Infelizmente as propinas das vidas, né? Então, mas só mencionando que para se ter um empreendimento, precisa-se desse licenciamento ambiental que vai prever, né? Se ali vai ser susceptível a deslizamento de terra, vai ser susceptível a enchente, né? A desmoronamento, enfim, vai ter todo esse conjunto de preocupações, certo? Então, saibam que dentro desses recursos,
né, desse estudo desses recursos naturais, existe a importância do questionamento, né, do CONAMA, que surgiu em 81, dessa importância, dessa sustentabilidade desses recursos ambientais, e precisa-se também desse licenciamento. Precisa-se também desses estudos, né? Essas grandes obras, elas também têm o EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, e o relatório de impacto ambiental. Esse licenciamento ambiental, ele vai ter a obrigação de dar esse relatório, certo? E esse estudo, ele vai ter que se fazer esse estudo. Né? Então, como eu estava falando, a partir do momento que se dá a licença ambiental, esse conjunto de profissionais vão estudar e vão dizer, é viável, eu vou dar a licença ambiental, eu vou dar esse relatório, né? E esse relatório vai dizendo se foi compatível ou não, se é viável aquela construção ou não. Então, o RIMA, né, que é o relatório final, ele é a conclusão final daquele estudo, né, deve conter propostas de execução, vantagens e desvantagens para aquela localidade, né, como também possíveis impactos e soluções. Então, eu quero construir um shopping e vou fazer essa análise, né? Essa análise, e no final, o relatório final, que é o RIMA, ele vai dizer, ó, você como empresária, você pode construir, mas tenha cuidado, tem essas limitações. Pode ter deslizamento de terra, né? Pode ser um solo mais perceptível a alagamentos, né? Então, o RIMA, ele vai dizer essas possibilidades, se pode ou não. E dentro desse CONAMA, né, dentro dessa licença ambiental, dentro do estudo do impacto ambiental, que é o EIA, e dentro do relatório final, que é o RIMA, né, a gente também não pode esquecer do nosso Código Florestal. Pessoal, o nosso Código Florestal, ele está praticamente, né, em segundo plano, ele infelizmente não é levado a sério, que ele também é um instrumento fundamental de grande importância para o regimento, né, para se estudar a gestão territorial, certo? A gestão territorial precisa-se de um estudo detalhado, além desse licenciamento ambiental, desse licenciamento, precisa-se dessa gestão, né, desse Código Florestal. O Código Florestal, quando ele surgiu, né, ele foi assim de grande surpresa, de grande curiosidade, e tinha-se essa preocupação, né? Mas, infelizmente, não é tão levado a sério. E foi criado em 2012, né? Foi alvo de debates, né? Essa questão, ele foi alvo de debates no Congresso, no Senado. Por quê? Porque o que diz esse Código Florestal? Ele diz que as margens do rio não pode ser plantado, que para você fazer o empreendimento tem que ter alguns metros de distância. Então, o que era que o espertinho fazia, né? Digamos assim, o grande proprietário fazia, o grande empresário. Ele queria água, uma água de graça que vinha daquele rio. Então, vamos plantar as margens. E, de acordo com o Código Florestal, não pode plantar as margens dos rios. Tem que ter uma certa distância, certo? Um certo distanciamento, de 8 a 10 metros. Né? Dependendo de cada ano, esse Código Florestal está sendo revisado. Né? Mas se você passar, né, em grandes propriedades, vocês vão ver que precisa-se de fazer uma APA, que é uma área de proteção ambiental, reflorestamento, para que aquele recurso hídrico ele não venha acabar. Por quê? A água, a gente sabe que a vegetação ela que vai dar sustância àquela água. Né? Se a gente tem uma área de preservação ali, aquele recurso hídrico ele não vai acabar. Agora, se eu tenho uma plantação que ele puxa a água, né, vai sugando a água para aquela minha plantação, ela vai futuramente, aquele recurso hídrico ele vai diminuir, né, e ele tende a secar. Alguma dúvida, pessoal? Alguém está falando aí? Lívia? Não sei, alguém está com o microfone ligado. Então, pessoal, é isso. Quando a gente fala de recursos naturais, a gente fala desses elementos que são importantes para a preservação. E fala também desse código florestal, certo? Que é de grande valia
para o gerenciamento, para o planejamento dos nossos recursos naturais, certo? De grande valia para o gerenciamento desses recursos naturais. E saindo, né, desses recursos, dessa gestão desses recursos naturais, nós vamos ter, né, o zoneamento, certo? O zoneamento ecológico econômico, que é conhecido como o ZEE, né? Esse zoneamento ecológico e econômico, ele é um dos principais, certo, instrumentos de gestão territorial do Brasil. Então, ele tem a sua fundamentação, tem a sua importância e se torna um dos principais órgãos, né? Um dos principais categorias de gerenciamento, certo? De gerenciamento desses órgãos de gestão territorial com relação ao Brasil, né? Instrumento de gestar esse território. Então, o ZEE, né? Zoneamento ecológico econômico. Então, vamos ver lá o que diz o ZEE. Nesse instrumento, o território é dividido em áreas de acordo com aptidões e limitações socioambientais. O documento propõe e orienta quais atividades podem ser desenvolvidas em cada área, assim como aquelas, né, que devem ser preservadas. Então, o objetivo primordial, o objetivo principal desse zoneamento ecológico é fazer um levantamento e saber quais atividades elas são propícias àquele território, né, aquele espaço geográfico ou não. Então, pessoal, a nossa aula, infelizmente, está chegando ao final, tá bom? Qualquer dúvida, deixa comigo que a gente tira. Na próxima aula, a gente dá prosseguimento a esse assunto, tá bom? A gente já conclui ele com a questão das terras quilombolas e as terras indígenas, certo? Faltou essa questão. E aperfeiçoar o zoneamento ecológico econômico, ok? Então, na próxima aula, a gente encerra esse assunto e a gente libera a atividade e dá prosseguimento, tá bom? Façam as atividades do livro. É de grande valia, de grande importância. Isso vai ajudar na nota qualitativa de vocês. Tá bom assim? Entendido, pessoal? Alguma duvidazinha? Alguém abriu aqui o chat? Deixa eu ver se eu consigo.